Oi, pessoal. Nenhum tipo de poder convive com o conhecimento e informação disponíveis igualmente para todos, porque é da detenção e controle do conhecimento e da informação que sobrevive o poder, seja ele político, social ou espiritual. Assim, nós tivemos a invenção da imprensa, assinalando o final da Idade Média, quebrando o poder clerical da Igreja Católica, que detinha todo o monopólio da escrita dos livros, e com isso o domínio sobre as mentes pensantes daquela época, porque era ela que definia o que era ciência e o que era heresia. Depois disso, principalmente a partir do século XVI, com Plutão em Aquário, a civilização ocidental vai sofrer uma grande modificação impulsionada pela descoberta do Novo Mundo, quando a ideia plana que se tinha da Terra passou para a tridimensionalidade esférica, como se a visão humana se abrisse para uma nova dimensão em termos de visão de mundo. E aquilo que era tido como cientificamente certo deixou de ser. Muitos anos mais tarde, já no século XVIII, a Enciclopédia dos Iluministas, que organizava e ampliava o acesso ao conhecimento, vai ser um dos pilares a alavancar a Revolução Francesa, que ocorreu novamente sob os auspícios de Plutão em Aquário. E o brado de liberdade, igualdade e fraternidade ecoou pelos 4 cantos do planeta, incendiando literalmente toda a estrutura de poder e sociedade conhecida até então como sendo uma realidade absoluta e inabalável. E o mundo adentrou na chamada Idade Moderna. Desde o tempo dos faraós, a informação, ciência, conhecimento e poder sempre caminharam juntos, o que explica o fato do signo de Aquário, na antiguidade, possuir o mesmo regente que o signo de Capricórnio, ou seja, o planeta Saturno, aquele que devora os próprios filhos. Sob o trânsito de Plutão em Aquário, aconteceu a descoberta de Urano em março de 1781 e posteriormente este passou a ser o regente do Aguadeiro, dando a esse signo uma certa autonomia perante as questões de poder. Ou seja, de certa maneira houve uma separação em termos de regência, o que ficaria como um desafio a ser resolvido no próximo retorno de Plutão em Aquário, apenas no início do 3º milênio. Assim, coube ao poder, Capricórnio, o papel de estruturação, e ao conhecimento, ciência e informação, Aquário, o papel de ruptura. Em 2008, Plutão iniciou novamente a transitar por Capricórnio. Antes disso, Urano passou nesse mesmo signo, e é inegável o avanço que tivemos, principalmente no tocante ao acesso à informação através dos avanços da telefonia, socialização das redes sociais, onde desde então temos à nossa disposição praticamente tudo o que se produz em termos de pensamento, artes, avanços científicos e tantos outros. O mundo está ao nosso alcance num simples toque de botão, sem barreiras, sem limites, tanto em tudo que existe de bom quanto naquilo que existe de ruim, é fato, mas está ao nosso alcance. E isso é cada vez mais notório, principalmente quando observamos de 5 anos para cá, mais ou menos, desde o início da pandemia, quando esse astro teve reforço de planetas importantes como Júpiter e Saturno, que são aqueles que deixam uma profunda marca na sociedade como um todo. Esse momento de encontro acabou sendo algo muito raro, já que as órbitas desses planetas em torno do Sol levam muitas décadas para acontecer. E acabou nos chamando a atenção para o fato de que, depois disso, as estruturas capricornianas de visão de mundo e poder seriam profundamente abaladas. Os planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão, são aqueles que imprimem profundas marcas na humanidade e estão relacionados ao trabalho espiritual a ser realizado para que haja conexão do homem com a tríade superior. E desse modo, teremos Plutão associado ao aspecto tamásico, ou manifestado dessa mesma tríade, Netuno associado ao plano intermediário da alma universal, ou akáshico, e Urano relacionado ao plano superior e espiritual. Quando estes planetas se encontram harmônicos em movimento direto,
então nos manifestam todo o seu potencial associado aos planos que regem. Deste modo, teremos o aspecto transformador e regenerador ativado por Plutão, o potencial místico, sensível, empático e sonhador inspirado por Netuno, e o potencial rebelde, humanitário, revolucionário, científico e inovador acionado por Urano. Em contrapartida, quando estes estão desarmônicos ou retrógrados, então as sombras da humanidade que impedem a manifestação desses aspectos superiores virão à tona para que possamos entrar em contato com elas. E assim, viveremos terríveis choques de realidade. Plutão nos esfregará as entranhas de tudo aquilo que existe de mais oculto e nefasto do submundo. Netuno vai atuar através das doenças psíquicas e os sofrimentos que estas nos causam, entre outros, através do desencanto e das decepções, dos fanatismos, das fugas pelas drogas e dos vícios que conduzem a alma humana à sua miséria. E como consequência de toda essa insegurança, causada pelo magnetismo desses astros citados, surge Urano se rebelando contra tudo aquilo que é instituído, reformulando os valores sociais. Vale a pena lembrar que a ação uraniana encontra representação também no simbolismo da bomba atômica e das guerras nucleares. Atualmente, Plutão está transitando entre Aquário e Capricórnio, conforme estamos falando. Netuno está com toda a força em Peixes, que representa o sonho, o misticismo e a ilusão, entre outros, enquanto Urano transita em Touro, que representa a materialidade. Ou seja, entraremos num período que nos promete grandes e profundas surpresas e reviravoltas. Na sua breve introdução por Aquário que tivemos este ano, Plutão já nos deixou bem claro uma amostra daquilo que nos espera. Percebemos o quanto esse movimento ativará ainda mais a questão da inteligência artificial e outras ligadas ao uso da internet, comunicações, aplicativos e redes sociais, nos mostrando tudo aquilo de bom que isso tudo pode nos trazer, como também seu lado e uso nefastos, até então inimagináveis para a grande maioria das pessoas. Mas o que é interessante é que aqui, por conta dessa pequena passagem, nós ganhamos um novo elemento em relação aos conteúdos da informação. Entramos numa era de incertezas, já que tudo pode ser e não ser ao mesmo tempo. As imagens, as falas e acontecimentos podem ser manipulados por interesses diversos, o que já não nos garante a sua veracidade, mesmo que estejamos vendo com os nossos próprios olhos. A informação já não é suficiente para nos garantir alguma segurança ou confiança, já que os conteúdos podem ser duvidosos. Então é preciso discernimento e bom senso, ou seja, teremos que desenvolver uma espécie de sexto sentido em relação a essa questão. Os valores do mundo estruturado que conhecemos convulsionam. As religiões e as ideologias, onde buscávamos apoio, mostraram-se tendenciosas, limitadoras e alienantes, conduzindo mesmo à escravidão mental. E a ciência cada vez mais confusa, onde as novas descobertas e teorias ora se apoiam, ora se contradizem diante de tantas possibilidades, servindo mais aos interesses de poucos do que ao bem-estar de muitos, sem contar as profissões que aparecem e desaparecem numa velocidade impressionante. E então tudo aquilo que até ontem era uma segurança de sobrevivência, amanhã pode não ser. Sem contar as guerras que afetam toda a economia mundial e também as estruturas políticos sociais por conta dos movimentos migratórios que estas provocam. O mundo moderno transformou-se num castelo de cartas prestes a ruir, não pela ação de um vendaval, mas pelo simples efeito de um apagão virtual ou ação desvairada de um líder qualquer, já que até os líderes foram fabricados pelo marketing e pelas necessidades do poder. E verdadeiramente não sabemos quem realmente são, a não ser quando estes tomam o poder. Chegamos num ponto solitário,
onde já não se pode confiar mais em ninguém, nem nada, nem mesmo nos nossos sentidos físicos mais objetivos. E como todo tipo de poder se ressente disso, ele vai usar de todas as suas capacidades para se manter e sobreviver. E então os poderosos vão se organizar em blocos que ora se unem, ora se desunem, ora se apoiam e outras se digladiam entre si, fugindo até mesmo das suas coerências e princípios ideológicos, tudo para manter o poder, tudo para sobreviver, pois Plutão é também um instinto de sobrevivência. Enquanto isso, nós ficamos aqui, perdidos em meio a toda essa confusão. Assim sendo, o mundo se converte num amontoado de guerras, fome, sofrimento e dores. Não apenas ao homem, mas também a todos os reinos da natureza, que desesperada chora, ora resignada, ora destrutiva e repleta de ira, destruindo a tudo que a mão humana construiu através das grandes catástrofes climáticas e ecológicas, como consequência do desrespeito humano pelo nosso planeta. Tudo isso sempre existiu, mas nunca, talvez, numa velocidade e proporções tão absurdas, tão gritantes, onde estamos sendo ou nos sentindo cada vez mais acuados. É a Terra sacudida pela ação uraniana em Touro. Parece que estamos naquele momento crítico em que o Cristo crucificado clama: Pai, por que me abandonastes? Toda essa sombra humana veio à tona pela ação plutônica, tanto no coletivo como dentro de cada um de nós. A grande maioria das pessoas que chega até mim diz-se desanimada, confusa, perdida e pessimista, procurando uma direção, caminho ou esclarecimento que lhes dê alguma explicação nesse sentido, já que se sentem como se, de algum modo, tivessem perdido a conexão divina e estão agora se deparando com toda a sua fraqueza e dor humana, buscando desesperadamente uma luz que lhes aponte um caminho, mas do lado de fora tudo está escuro. Plutão está nos obrigando a isso, e essa dúvida toda está nos empurrando para as névoas netunianas. Netuno está domiciliado em Peixes desde 2012, algo que só acontece a cada 165 anos aproximadamente. E quando ele está harmônico em seu signo, ele expressa toda a sua potencialidade espiritual e sonhadora. Porém, quando está tenso ou retrógrado, vai nos levar a questionar a ilusão e a mentira, bem como todos os tipos de fuga da realidade através de todo tipo de drogas. Lembrando que remédios também são drogas, religiões também são regidas por Netuno, bem como todo tipo de vício que aliena e leva o homem à autodestruição. É muito interessante quando a gente vê alguém que teoricamente é curado de algum vício através de alguma religião, e na verdade essa pessoa continua presa a essa névoa netuniana, apenas num estágio diferente. Para a gente que lê mapa astral, não dá para distinguir um vício de um fanatismo. Netuno, então, nos fala dos remédios e também nos fala das doenças. E em aspectos tensos ou retrógrados, pode nos trazer as grandes pandemias, como aconteceu recentemente, e toda essa confusão a respeito das vacinas ou não. Mas vale a pena observar o grande número de enfermidades psíquicas que vem assolando toda a humanidade, que também são aspectos netunianos, porém, contra estas verdadeiras epidemias psíquicas não existem vacinas, muito menos prevenções. É a humanidade sendo levada obrigatoriamente ao conhece-te a ti mesmo, através da necessidade de resolver os conflitos da própria mente. Avançamos muito em relação aos combates das doenças físicas e agora o desafio está no estágio superior, que é o plano mental, e assim surgem as depressões. O verdadeiro processo depressivo, que como sabemos nada tem a ver com o estado de tristeza, mas sim com um ajuste cerebral para que a nossa mente possa atingir estágios mais elevados de consciência, conforme vimos no vídeo a respeito da noite escura da alma, acomete um número cada vez maior de pessoas, nos obrigando a rever e reformular as possíveis causas e condições sociais, emocionais e materiais
responsáveis pela geração desse distúrbio na população. E nem mesmo os conceitos referentes ao gênero sexual e suas diversidades, questões raciais, de maiorias e minorias, escapam desse crivo, o que nos assinala nitidamente que está ocorrendo o despertar do quinto circuito neural na humanidade. Nada ficará sem ser questionado. Percebam a ação conjunta de Urano, Netuno e Plutão, nos apontando que enquanto não nos entendermos como almas de uma única raça humana, quanto mais divisões criarmos, mais conflitos, injustiças e sofrimento nos aguardam. O ideal da nova era nos diz que é momento de somar e unir, ao invés de classificar e dividir. Quem viveu e conheceu de perto um processo depressivo percebe o quanto esses sintomas sociais se assemelham e muito aos desafios que temos nesse momento, quando somos aterrorizados pela nossa própria mente a nos desafiar, ou me decifras ou te devoro, quando nos deparamos horrorizados com as nossas próprias sombras. Com a nossa sociedade acontece o mesmo. E então, no TikTok e no Instagram, por exemplo, se vêem todos os tipos de aberrações e deformidades sendo exploradas em vídeos, com a intenção de arrecadar dinheiro. É o despertar das sombras. Tudo aquilo que anteriormente ficava escondido, agora vem à luz reclamar o seu espaço. A miséria humana transformada num circo de horrores. Enquanto os computadores se mostram como um modelo do nosso cérebro, a internet se mostra como um modelo do plano astral. É o homem se espelhando em tudo aquilo que cria. É a criação se voltando contra o seu Criador. A questão é que acabamos incorporando tudo isso como parte do cotidiano moderno e estamos como um doente crônico que já se acostumou a conviver com uma dor a ponto de não mais senti-la, embora ela continue ali, porque os nossos sentidos estão entorpecidos e confusos pela grande velocidade das transformações. Assim, o homem está sendo, mais uma vez, obrigado a efetuar uma grande revisão, e para isso empurrado cada vez mais para dentro de si, para lidar com os grilhões da mente concreta, com os sentimentos, com o resgate do próprio psiquismo, através do contato com as emoções, para atingir a mente abstrata. Nunca antes, na história humana, foi tão necessário a gente perceber a importância do nosso equilíbrio mental e emocional. E é exatamente esse ponto que está sendo muito ativado no presente momento evolutivo da raça humana, para que possamos nos conectar com a nossa tríade superior, já que a humanidade só evolui através de desafios causados pela necessidade. Por isso, agora nos sentimos fracos, inseguros e impotentes quando vemos desmoronar em meio à confusão tudo aquilo que antes nos dava suporte e certezas. E angustiados, constatamos mais uma vez que não existem certezas e que as respostas que nos tragam segurança somente serão encontradas dentro de nós. Se antes a necessidade de religação ou religião estava teoricamente garantida pelo simples fato da gente pertencer a algum movimento religioso, agora ela se voltou para dentro, a mente decifrando a alma para encontrar sua verdadeira essência, no verdadeiro sentido do encontro de Agartha ou Shambhala através da conquista dos mundos interiores. Isso tudo é ação de Maitreya no mundo humano, porque Maitreya é um avatar da mente abstrata, e quando o abstrato se manifesta, ele abala todas as nossas seguranças concretas. Portanto, essa transformação não ocorrerá apenas através da racionalidade da informação, como veio ocorrendo até então, mas sim diante do nosso despreparo e desafio em lidar com tudo isso. E quando entendermos e aceitarmos esse desafio, certamente daremos um grande salto e com certeza a história demarcará esses nossos tempos como o início de uma nova idade. Porque esse desafio nos coloca diante do nosso drama de origem, quando o anjo rebelde recusou-se a descer, alegando que a humanidade não estava preparada para receber o impacto mental. Percebemos nitidamente que o mundo que conhecemos já se foi e precisamos aceitar isso.
Lutar para mantê-lo vai apenas nos trazer desgastes e sofrimentos. O novo está aí, recém-nascido e alimentando a nossa fé. Nunca foi tão importante a manutenção de uma fé. Lembrando que isso é completamente diferente de crença, já que esta é construída a partir da nossa racionalidade subjetiva. A crença é mente concreta, fé é mente abstrata, e é algo que está muito além de tudo isso, porque vai desafiar nossa racionalidade através da desestruturação e da escuridão causadas pela nossa ignorância em relação ao que é espiritual. Quando nada mais resta, a fé é um ponto de luz que surge em meio à escuridão. É a primeira estrela que surge para anunciar um novo amanhecer. Blavatsky nos diz que no momento mais escuro da noite da Kali Yuga, o Eterno manifestará na Terra uma hierarquia semidivina cantando os esplendores da Idade de Ouro. É importante que a gente compreenda que todas essas narrativas dizem respeito a nós. Lúcifer somos nós, Adão somos nós, Prometeu somos nós, Teseu, Ulisses e Perseu somos nós. Porque nós existe um universo inteiro manifestado conforme nos demonstra nosso mapa astral. Desse modo, essa hierarquia semidivina não se refere a algum grupo de pessoas pertencentes a este ou aquele movimento, mas sim a todos aqueles que mantêm aceso no seu coração o ideal da redenção humana e nele se refugiam e encontram forças nas horas mais escuras, como o atual momento que atravessa a humanidade. E a fé nada mais é do que a certeza desse refúgio, mas ela não vem pronta, precisamos construir uma nova fé. Aí está a Gartha, aí está a ilha imperecível. E isso tudo é o Avatara. É o divino que sempre vem de modo inesperado. Fica aqui, pessoal, mais um tema então para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.